tenho uma formação de pós-graduação na área de ciência da religião, pela Faculdade Kennedy, e eu tenho um mestrado livre, pela FATEOS, né, na área de teologia sistemática. Sou autor de algumas obras, né? O primeiro livro é Panorama de Teologia Arminiana, minha segunda obra é Reforma Protestante e Pentecostalismo, a conexão dos ciclos solas e a teologia pentecostal, e minha terceira obra é a Soteriologia na relação entre o arminianismo e o pentecostalismo, todas elas publicadas pela editora Reflexão. Também publiquei, esse ano foi lançada uma obra que eu participei como um dos co-autor sobre a teologia sistemática na ótica pentecostal, organizada pelo Ismael Ferreira, né? E eu escrevi na parte da doutrina do Espírito Santo. Também sou colunista da revista Clube de Sabedoria, lá escrevo vários artigos, e também sou consultor do blog O Cristão Pentecostal. E, louvo a Deus, por essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos, por esse trabalho da EBD Cristão. Mais uma vez estou aqui nessa palestra online e creio que o Senhor vai nos proporcionar um crescimento a todos que estão assistindo esse vídeo aqui. Muito bem. O que foi nos confiado foi falar sobre eleição condicional, um dos pilares da teologia arminiana, né? Nós sabemos que, quando falamos de eleição, né, ou melhor dizendo, eleição condicional, melhor dizendo, é claro que o famoso debate, né, eleição, predestinação, né, ou a questão do livre-arbítrio, ou não ter um livre-arbítrio, esse debate sempre está presente. Vale lembrar que esse debate já dura mais de 400 anos, né, e hoje continua presente em nosso meio evangélico. É claro que hoje, agora vamos falar especificamente aqui no nosso país, Brasil, a coisa está sendo muito mais avançada, vamos dizer assim, mais madura, porque desde 2013 para cá que foi publicado obras acerca do arminianismo. Antes não tinha nada sobre o arminianismo, né? Quem foi Jacó Armínio, ou o que John Wesley, que também é um grande nome da teologia arminiana, pensava acerca do arminianismo. Então, de 2013 para cá, esse debate foi mais amadurecido, porque obteve mais informações, obras, né, acerca do arminianismo. Tanto obras publicadas desde para iniciantes, até mesmo propriamente as obras de Jacó Armínio, publicadas pela CPAD, como também artigos científicos ou artigos de revistas, né, sendo publicados aí, e várias palestras. E a EBD Cristão é uma delas que está aí, trazendo mais uma contribuição acerca da teologia arminiana, melhor dizendo, ao território brasileiro. Muito bem. Em primeiro lugar, quando a gente fala dessa questão da eleição condicional, o nome já diz, é diferente da eleição incondicional, é como o calvinismo pensa, enxerga, temos que entender o seguinte, né? Alguns podem achar algo inútil de nós falarmos, discutir esse assunto, mas eu digo que não, porque a forma que nós enxergamos e pensamos é a forma que, como a gente acha, ou melhor dizendo, como a gente pensa, como a mecânica da salvação se aplica na vida do ser humano. É de uma forma condicional, ou seja, existe uma condição, ou é uma forma incondicional, pelos decretos de Deus, segundo os calvinistas ensinam, que Deus decretou para uns ser eleitos, ou seja, salvos ou não. Então, esse debate ele é presente, pertinente, é claro, de uma forma respeitosa. Temos que entender que nós estamos falando de pensamento teológico, nós estamos falando do campo da teologia, não é o campo pessoal em dizer que calvinistas não são nossos irmãos, que calvinistas são tudo herege, não é bem por aí, tá? São nossos irmãos em Cristo, né? E nós cremos no mesmo Deus, né? Um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na mesma Bíblia, tá? Mesmo Senhor, a mecânica da salvação, a forma que a graça de Deus opera em nossas vidas, opera neles também. Nós vamos falando aqui a forma de como isso se aplica, como se aplica a mecânica da salvação, ok? Então, está o campo das ideias, mas é importante para que nós que identificamos com o arminianismo possamos a estudar, a crescer, né? Não apenas em termos de conhecimento, mas também de uma forma também intelectualidade também, para que possamos refletir a nossa fé, para que possamos explicar, definir, saber argumentar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós defendemos, né, dentro da nossa comunidade de fé e até mesmo na meio da academia. Muito bem. Então, em primeiro lugar, quando falamos de eleição e predestinação, temos que entender o seguinte:
são duas palavras distintas, tá? Essas duas palavras não são, o seu significado não é a mesma coisa, como muitas pessoas interpretam, tá? Temos que entender o seguinte, são duas palavras distintas, mas uma tem uma ligação com outra, ok? Então, a eleição, ela trabalha de uma forma e a predestinação, o significado da sua palavra bíblica, é de outra. Todavia, uma coisa liga a outra. Não tem como você, vamos falar assim, uma aplicação de uma e ignorar a outra. Isso é impossível. Tá? Mas a eleição e predestinação, palavras distintas, todavia, uma coisa tem uma ligação com outra. Ok? Então, quando a gente fala de Efésios, capítulo 1, no versículo 4 e 5, a expressão escolheu e predestinou, embora tenha no mesmo contexto de Efésios 1, no versículo 4 e 5, também essa palavra aparece em Romanos, capítulo 8, do versículo 29 ao 33, embora em outra epístola de Paulo, mas na questão da expressão, colocação, o significado, as palavras diferentes que são, né, colocadas, definições, são a mesma. Né? Então, são palavras distintas, mas tem uma coisa e uma ligação com outra. Tá? Então, não é a mesma coisa. Tá? São duas palavras presentes na Bíblia, mas significados diferentes. Tá? Então, quando a gente fala de eleição, nós temos que entender o seguinte, a eleição era algo que envolve a questão do indivíduo. Tá? E aí, permita-me fazer uma frase aqui de um grande teólogo, do Tirsi, né, no seu livro introdutório à palestra de Teologia Sistemática, ele defende a palavra eleição da seguinte maneira, que é um ato soberano de Deus em graça, pela qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação de todos, que é aquele que antemão sabia o que aceitariam. Esta eleição, em seu aspecto redentor. A Escritura também fala de uma eleição para privilégios exteriores. Né? E aí ele vai explicando aqui no seu livro essa questão da eleição. Então, a eleição ela tem um sentido da palavra, um significado. Era uma questão, sempre envolve uma questão do indivíduo. Tá? E já a predestinação, né? Tem uma outra definição da palavra aqui, e aí vou ler aqui, define como predestinar no grego, priorizo, que é o verbo que deve ser diferenciado com prognóstico, saber antemão, prever, antever. Né? Ou seja, enquanto a eleição já é uma questão de aquela pessoa de uma forma condicional, ela está ligado a alguém, ou está em alguém, a predestinação é algo que está previsto no futuro. Então, essas duas palavras diferentes, mas são de suma importância, nós entendemos, que envolve uma questão do individual, mas ao mesmo tempo tem uma questão coletivo. Né? E isso a gente vai desenvolver da forma da nossa palestra né, um pouco mais para frente. Então, eleição e predestinação são palavras distintas, tá? Mas tem uma coisa em ligação com outra. Não tem como dizer que é a mesma coisa. Não tem. Ok? E existe um mito, fala que Armínio ele não acreditava na predestinação. Existe um mito popular que fala que Jacó Armínio não acreditava na predestinação. Aliás, fala que a teologia arminiana é uma teologia do livre-arbítrio. O cerne é o livre-arbítrio. Isso é um mito. Tá? O cerne da teologia arminiana é expiação ilimitada. Tá? Então, um pensamento de Jacó Armínio, ele diz o seguinte, acerca da predestinação, diz o seguinte, que Armínio reconhecia a importância dessa doutrina. Ele definia a predestinação como decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, pelo qual ele determina justificar e adotar crentes e dotar com vida eterna, mas condenar os descrentes impertinentes. Então, Armínio acreditava assim na questão da predestinação. Dizer que predestinação é uma doutrina só para calvinistas, isso é um mito. Tá? O arminianismo acredita, sim, na soberania de Deus, assim como os calvinistas. Todavia, a forma de pensar, essa aplicação desenvolvida, que é uma forma diferente. Enquanto o meio arminiano acredita que Deus, né, ele estabeleceu Jesus como salvador da humanidade, né, que em Cristo somos salvos, né, então em Cristo uma questão incondicional, o calvinismo acredita que Jesus ele morreu apenas para os eleitos, porque Deus, em seus decretos, determinou que uns seriam salvos e outros não. Então, Jesus ele é um instrumento para aqueles que são os eleitos. Então, já mostra essa diferença, a forma de aplicação à questão da eleição e da predestinação. Ok? E para a gente se aprofundar um pouco mais, como é que a Bíblia desenvolve acerca desse assunto, temos que começar a ver o Israel, tá? Para entender essa questão da eleição. E aí,
Quando a Bíblia fala de Antigo Testamento, eu estou falando da chamada de Abraão. Né? Lá em Gênesis capítulo 12, sabemos muito bem da chamada de Abraão, que Deus chama, né, Abraão, né, para uma terra que é a Canaã, sendo que Deus não fala para Abraão, olha, a terra que você vai é Canaã, o espaço dela é físico, é de quanto tamanho aqui, localidade. Não, Deus não fala. Deus só fala o seguinte, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que hei de mostrar. É isso que Deus fala com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Então a gente vê que a chamada de Deus na vida de Abraão é uma chamada condicional. Ou seja, Abraão ele não foi de uma forma incondicional. Porque senão não seria obediência. Obedecer é o quê? É um ato, é uma atitude que você pode escolher. Você pode ir ou não pode ir. Se a chamada de Abraão fosse uma questão incondicional, Abraão não poderia ser chamado o pai da fé como obediência, que se for uma forma incondicional, ou seja, algo externo impôs a ele fazer isso, então isso não é obediência. Né? Ninguém obedece a alguém se, de fato, algo externo influencia em fazer. A pessoa é obediente porque ela escolheu obedecer. Tá? E a Bíblia chama Abraão o pai da fé. A Bíblia destaca a obediência de Abraão, se nós lemos tá, em Hebreus 11, né, como pai da fé, homem que obedecer a Deus, porque ele escolheu, teve uma condição, ou seja, Deus chamou, Deus mostrou a ele, né, que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz que ele chamou. Então você já mostra aí a questão do desenvolver da história de Abraão, para depois ter o surgimento da nação de Israel. Então, em outras palavras, foi algo condicional. Ele obedeceu a Deus. Não foi algo incondicional, forçado, obrigado. Ele correspondeu o chamado de Deus. Se ele correspondeu o chamado de Deus, então é uma questão de condicional. Então, ele corresponde ao chamado de Deus, ele obedece a Deus e segue, vamos chamar assim, a sua trajetória, as aventuras com Deus, vamos dizer assim. E todos sabem a história de Abraão. E Abraão, daí que Deus começa o desenvolver, não só da história dele, mas o desenvolver da trajetória da sua linhagem. Porque em Jacó, né, vem Isaac, né, chamado Riso. De Jacó veio dois filhos dele, Jacó e Esaú, e Deus, na sua presciência, já separa Jacó, porque sabia no coração dele que seria uma pessoa, um coração voltado para os planos de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso, embora Jacó tenha atitudes que na qual não há atitudes legais. E todo mundo já sabe da história, que isso causou briga com o irmão dele, apesar também que Isaac e Rebeca também, de uma certa forma, compartilharam uma questão de briga, mas lá na frente da trajetória de Jacó, houve a reconciliação entre Jacó e Esaú. Mas Jacó, você viu um coração voltado, interessado para as coisas de Deus, enquanto Esaú não tinha essa questão. Então, ao desenvolver dessa história, Jacó, ele teve os seus filhos, e dali começou o surgimento da nação de Israel. E aí começa todo o desdobramento da história de Israel. O povo cresce, o povo depois fica o tempo lá no Egito, na época de José, o governador, no período de fome. Depois José morre, aquela geração morre, vem um outro faraó que não conhece ali José, toda aquela história do povo de Israel, começa a oprimir, e aí todos começam aquela trajetória de opressão, né? Passa ali por vários anos, mas nesse período Deus levanta Moisés, estou falando um resumo, tá, irmãos? Né? Ali Deus levanta Moisés, ali para o povo sair do Egito, e dali rumo à terra de Canaã, para voltar para uma terra que na qual eram deles. Mas como eles ficaram tempo fora do Egito, outras nações invadiram. E nessa questão de invasão, agora, com Josué, tem que agora reconquistar aquilo que era eles. Então você vê todo esse processo, começa com Abraão, vem com Isaac, Jacó, e aí os filhos de Jacó, vê esse crescimento, a divisão de tribos, vê a lei de Moisés, toda uma organização acerca dessas tribos. Tudo isso era um desenvolvimento para aquilo que ia ser para o futuro. Mas tudo começa lá em Abraão. Tá? Então isso é muito importante. Tudo começa em Abraão. A chamada de Abraão, e na qual tem todo esse desdobramento para a aliança israelita. Né?
Então, é isso que nós temos que entender para compreender a questão da eleição. Então, a palavra, essa questão da eleição, ela já começa lá do Antigo Testamento. Já começa lá. Embora no Novo Testamento essa doutrina tenha um destaque maior, mas tudo começa lá do Antigo Testamento. É igual a questão da graça de Deus. Embora a expressão, a doutrina da graça, né, que somos salvos pela graça, ele é muito claro lá no Novo Testamento. Já o agir de Deus, o operar de Deus, acerca da graça de Deus, já começa lá do Antigo Testamento. Então, da mesma forma, a questão da eleição já começa a estar presente ali no Antigo Testamento, na vida de Abraão, e depois se aplicando à nação israelita. Ok? Permita-me aqui usar uma citação aqui de um teólogo calvinista, o Rissby, que ele faz uma colocação acerca da chamada de Abraão. Ele diz o seguinte, que esse chamado deveu-se totalmente à graça de Deus, e as bênçãos da aliança derivam-se completamente da bondade do Senhor, Deus, que prometeu dar a Abraão uma terra, né? Segundo, um grande nome. Terceiro, uma grande nação. E quarto, uma bênção que espalharia por todo o mundo. Foi necessária muita fé por parte de Abraão para responder esta promessa. Ou seja, o calvinista está reconhecendo que Abraão creu porque Deus não falou para ele, olha, vou te mostrar, a terra é tal lugar aqui, o tamanho dela. Não. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu hei te mostrar. Né? E aí Abraão obedeceu a Deus e teve toda aquela trajetória até possuir a terra. E depois dessa questão toda, né, veio Isaac, depois disso desenvolver a família, cresceu, né, com Jacó, e aí o surgimento da nação israelita. Mas por que esse propósito de Deus para a nação de Israel? Né? Alguns te chamam, né, alguns teólogos gostam de falar que a nação de Israel, uma nação missionária, e nós podemos dizer que sim, né, que Deus é o Deus das nações, isso é verdade, ele como soberano é o Deus das nações, então o povo de Israel, lá do Antigo Testamento, era o representante de Deus, para mostrar para outras nações que Yahvé, o Javé, é o único Deus verdadeiro. Nós sabemos que em outras nações serviam outros deuses, tinha outros tipos de práticas que na qual não agradava a Deus, né? E que algumas dessas práticas até chegaram a influenciar a nação israelita em alguns períodos da sua história, né? Principalmente no período de monarquia, né? Não no período de Saul, nem Salomão, nem Davi, mas no período pós-Salomão. Né? O período pós-Salomão é que alguma que foi divisão do reino, e daí começaram a haver influências de outras nações, certos tipos de práticas que na qual Deus não compartilhava, entrar da nação judaica. E aí alguns reis, quando reinavam ali naquele período, tiveram que expulsar das pessoas certo tipo de prática e outras coisas mais, porque Deus chamou a nação de Israel para ser uma nação santa, separada, para realizar os seus propósitos e demonstrar que existe um Deus verdadeiro que na qual eles serviam. Mas às vezes nem sempre isso acontecia. Mas o propósito de Deus era isso para Israel? Não só isso. A forma que Deus ele separou Israel por todo esse propósito era para a vida do Messias. E aí nós falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a pessoa de Jesus Cristo, ele tinha que vir de uma nação. E daí é essa questão que Deus separa a nação de Israel, não apenas para demonstrar a outras nações que nosso Deus é verdadeiro, mas dessa nação veria o Messias, o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, daí nós podemos entender o desdobramento da questão da eleição de Abraão e ver o surgimento Abraão para Israel, que a gente chama de eleição corporativa. E aí isso começa a aplicar também ao Novo Testamento. Como falei um pouco antes, usando até uma citação de Tirce, que essa eleição está em Cristo. Né? Então, ou seja, em Cristo, porque Deus, nos seus decretos, determinou. Tá? Vai lembrar que o arminianismo acredita também em decretos. Não é só calvinista. Calvinista, como muitos falam de decreto, não, que Deus, em seus decretos, como fosse que nós, arminianos, não acreditamos. Mas, na verdade, nós cremos também no decreto de Deus também. Nós somos diferentes acerca desse decreto. Enquanto o calvinismo acredita que as pessoas serão salvas pelos decretos de Deus, de que forma? Uns serão salvos, outros não, porque Deus assim determinou. Nós cremos que Deus determinou que Jesus é o eleito. Por que sentido eleito? O eleito porque ele é o Salvador do mundo. Na eternidade, Deus determinou.
Jesus é o Salvador da humanidade. Então, por isso que Jesus irá morrer para a humanidade. Porque Deus, um ser eterno, na sua presciência, só ele tem esse atributo, que ele sabe o futuro, já sabia a questão da queda da humanidade, o seu desdobramento, mas Deus determinou. Jesus é o Salvador da humanidade, ele é eleito. E todos aqueles que crêem nele, que entregar a sua vida para Jesus, ele também vai usufruir dessa bênção de ser um eleito em Cristo. Sempre essa definição, essa conotação. Em é uma condição. Em Cristo é que eu sou um eleito. Em Cristo é que eu sou salvo. Em Cristo eu sou eleito e salvo, e aí eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Se eu estiver em Cristo, então eu sou eleito. Então, por isso é que a questão da eleição em Cristo, que dá um destaque. E aí, usando aqui mais uma definição, melhor dizer, definição do dicionário Vini, diz seguida a palavra eleito no Novo Testamento em Jesus. Significa escolhido, eleito, né? Usado para designar para Cristo, o escolhido de Deus. Por quê? Porque ele é nosso Salvador, o Salvador da humanidade, como o Messias, o Salvador do mundo. Quando o verbo aparece em Lucas 9,35, metaforicamente, como a pedra viva, né? Está falando o quê? Do Senhor Jesus Cristo. O principal pé de esquina, outras pessoas da Bíblia apontam essa questão também. Os crentes foram escolhidos antes da fundação do mundo. Em que sentido? Em Cristo. Tá? Ou seja, Deus não determinou, né? Vou falar uma forma mais fácil, não, que o A pode, o B não, o C sim, o D não. Deus determinou o seguinte, que aqueles que entregar a sua vida para Jesus em Cristo, estes sim são eleitos, estes são os salvos. Né? Por desde a eternidade, né? Já tinha plano de Deus para a igreja? É claro. Tá? Existe outro mito, quando fala acerca do arminianismo, que nós acreditamos que Deus tinha um plano, mas o plano de Deus se falhou, então Deus tem o plano B, plano C. Não, nada disso. Né? Nós cremos que os planos de Deus são infalíveis, né? Não é igual aos nossos planos. Nós fazemos plano B, A, D, enfim, nós fazemos vários planos, mas Deus não, seus planos são eternos. Alguns calvinistas acusam, pela nossa, né, colocação nossa, a nossa teologia ser problemática, por uma questão seguinte, que não... Como é que pode Deus ser o Salvador se Deus não salva aquela pessoa? Então o plano de Deus falhou. Na verdade, não é isso. Né? Deus, na sua soberania, grandeza, ele deu essa liberdade ao ser humano. Deus até poderia, sim, obrigar o ser humano. Ele tem toda essa autoridade, toda essa liberdade. Né? Aliás, alguns chamam Deus o verdadeiro, né? Deus tem o verdadeiro livre-arbítrio está em Deus. Se é verdade, Deus não ser livre, ele pode fazer o que quiser. Todavia, Deus escolheu que o ser humano não fosse obrigado a servir a ele. Aí que está essa questão bem interessante. Deus poderia ser ditador, mas ele não é um ditador. Deus poderia nos obrigar, mas ele não obriga ninguém a servir a ele e nem tampouco ser filho de Deus. Então Deus determinou que aquele que estiver em Cristo, ele é um eleito. E sendo um eleito, faz parte da igreja do Senhor. Se faz parte da igreja do Senhor, está destinado ao céu. Né? Ainda sobre essa questão da eleição, usando a definição do dicionário Vini, né? A questão de em Cristo é baseada em Efésios 1:4, para adoção. É interessante, né? Quando a pessoa recebe Jesus em sua vida, as bênçãos salvíficas na sua vida, né? A justificação pela fé, que em Romanos, capítulo 4, capítulo 5, nos fala. Aliás, é um dos pilares da reforma protestante acerca da justificação pela fé, que Martinho Lutero dá um destaque a esse ponto. E nessas bênçãos salvíficas que nós usufruímos da justificação pela fé, uma delas é a adoção, porque nós agora passamos a ser filho de Deus, somos adotados em Jesus, tá? Mas em Jesus, porque nós fomos justificados, porque nós acreditamos no sacrifício de Cristo, que sabemos que Jesus morreu em nosso lugar, e nós acreditamos que ele morre em nosso lugar, então nossos pecados são perdoados, tá? Então, perdoados, nós somos purificados mediante o sangue de Cristo, e passamos a ser adotados, tudo em Jesus, né? Tudo em Jesus. Então, nós só temos Jesus em nossas vidas, então assim nós somos eleitos, mas em Jesus, estando em Jesus, e não de uma forma aleatória, né? Como infelizmente a gente vê aí
Às vezes a pessoa usa essas palavras eleito de uma forma muito aleatória, muito palavras a vento, falando, mas muitas vezes não corresponde àquilo que realmente que a Bíblia diz. Né? Porque a pessoa, quando a pessoa está em Cristo, ela ama Cristo, ela ama estar na casa do Senhor, ela ama estar na presença de Deus. Isso realmente é o fruto de um salvo. Quando a pessoa diz que é eleito, entre aspas, mas quando não corresponde essas colocações, não corresponde àquilo que realmente Cristo nos ensinou, verdadeiramente essa pessoa não tem Cristo em sua vida. Né? Mas, infelizmente, né, só tem problemas que podemos falar, pelo menos pastorais, tem acontecido isso, que pessoas se diz que é eleito, mas na sua vida não corresponde. Então, alguma coisa está errada. Porque como pode a pessoa dizer que é eleito, mas ela não demonstra fruto de conversão? A pessoa diz que é eleito, mas tem um prazer. Não estou falando de fraqueza. Eu estou falando de prazer de estar no pecado. E ainda por cima usa o termo, Deus me compreende. Vamos devagar. E Cristo, ele nos liberta, nos transforma para uma nova criatura. E mesmo que eu tenha as fraquezas, mas ele pode nos fortalecer a vencer. Né? E a pessoa, mesmo que fale e erra, ela não tem prazer em estar naquela prática do pecado. Mas quando a pessoa diz que é eleito, mas continua na prática porque gosta, porque verdadeiramente a salvação em Cristo não está nela. Ela não experimentou a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, está usando algumas expressões isoladas, ou dando desculpa para continuar o seu pecado. Mas Deus não compartilha. Então, nós somos eleitos em Cristo. É uma questão condicional. É uma condição. Se eu tenho Jesus, eu sou eleito. Se eu sou eleito, eu faço parte da igreja. Se eu faço parte da igreja, ainda a questão da predestinação. Porque a predestinação, o título da palavra é um grupo que realmente está destinado ao céu. O que Deus determinou? Deus determinou que a igreja do Senhor estaria no céu. Mas quem é a igreja? Que em Cristo, de uma forma individual, condicional, eu recebo Jesus em minha vida. Se eu tenho Jesus em minha vida, então eu faço parte da igreja. Se eu faço parte da igreja, estarei com o Senhor no céu. Mas se eu não tenho Jesus, então eu não sou eleito, eu não faço parte da igreja e não vou para o céu. Meu caminho é a condenação eterna sem Deus. Tá? Então Jesus era o eleito da humanidade, né? O eleito de Deus, melhor dizendo, para o Salvador do mundo. Tá? Então ele é esse nosso alvo. E o próprio Jesus fala isso. Eu sou o caminho, João 4,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o eleito de Deus. Ele pode afirmar isso, que ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Salvador do mundo. E essa questão da eleição é muito interessante, porque ela é cristocêntrica. Jesus era o centro. Né? Uma questão prática, a própria Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? É Jesus. O Antigo Testamento, toda a questão da profecia, toda a questão da preparação, né, para a vinda do Senhor Jesus aqui na Terra, para exercer o seu ministério terreno, era uma ponte. E o Novo Testamento, né, começando pelos Evangelhos, se cumpre ali as profecias messiânicas e depois o surgimento da igreja, do ministério dos apóstolos, todos esses momentos. Mas quem é o foco principal? É Jesus. Então, se Jesus é o centro da Bíblia, é claro que a eleição tem que ser cristocêntrica. Se Jesus é o centro, Jesus sendo o Salvador, é claro que a eleição tem que ser, ele tem que ser o alvo. Nessa questão, Karl Barth, teórico suíço, ele chega a destacar essa questão da centralidade de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, que o homem não conhece a si mesmo a partir de si mesmo. Ele tem que ser descoberto do meio da manifestação de Jesus Cristo. Karl Barth fala isso em uma das suas obras. Na época, ele dá uma resposta acerca da teologia liberal, embora Barth também tenha algumas questões um pouco meio problemáticas para nós que somos conservadores, mas, todavia, nessa questão da cristologia, Karl Barth ele destaca isso, né? E destaca essa questão da eleição em Cristo. Alguns reformadores davam essa ênfase e Barth, dentro do seu contexto da sua época, também ele restaura essa questão toda. Então, a eleição é em Cristo. Jesus não é apenas um instrumento. Jesus é o foco principal. E é uma diferença muito grande quando você fala de instrumento e foco. Instrumento é algo secundário, né? Como o calvinismo acredita. O calvinismo acha,
Eles acreditam que a eleição é incondicional, porque Deus é seu decreto. Então, a crucificação de Jesus é apenas para os eleitos. Então, na verdade, não é cristocêntrico. Jesus é secundário à morte de Cristo. Agora, nós, arminianos, cremos que Jesus é o foco, porque a Bíblia aponta, Jesus é o foco. Segundo, Deus decretou que Jesus é o Salvador do mundo. Então, se Jesus é o Salvador do mundo, eu tenho que corresponder à graça de Deus. É o famoso texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu sou eleito, sou salvo em Jesus. Né? Então, nisso bate ter razão, que a eleição é em Jesus. O homem só descoberta, só reconhece salvação em Jesus. Porque nós, seres humanos, não temos nenhuma capacidade de tomar iniciativa no plano salvífico. Porque Paulo diz em Filipenses 2 que nós somos mortos em nosso pecado. Então, por causa do pecado, aí vem a herança do pecado original e a depravação total, a ausência de buscar o Senhor, nós não temos essa capacidade. Por isso que a graça de Deus ela é iniciativa. E como nós cremos na graça preveniente, aquela graça que toma iniciativa. Deus toma iniciativa para o plano da salvação, mediante a sua graça, capacitar o ser humano para corresponder. Né? Diferente do semi-pelagianismo que acredita que o ser humano em si tem essa capacidade. Nós não cremos nisso, porque em pecado nós estamos mortos. Paulo usa essa expressão de ofensas. Estamos mortos. E só Deus vivo é que pode manifestar sua graça para nós podermos corresponder a seu maravilhoso convite. Mas isso tudo, quando eu correspondo, eu tenho Jesus em minha vida, eu sou eleito, porque Jesus é o eleito Salvador do mundo. Muito bem. Se Jesus é o eleito, né, se Jesus é o cabeça da igreja, como Paulo fala em Colossenses, é claro que existe um corpo ligado a ele, que é a igreja do Senhor Jesus. Então aí você começa aí esse paralelo com a nação israelita e com a igreja. Né? Tudo começa lá com Abraão. Em Abraão, do seu chamado, e ali vem a questão de Israel, e aí vem o Salvador do mundo, Jesus Cristo, na linhagem de Davi. E em Jesus, o Salvador no mundo, ele é eleito para nos salvar. E nele surge o quê? A igreja do Senhor Jesus. A igreja que surge mediante quem? Jesus Cristo. Né? E aí, eu quero usar uma citação aqui, em saudosa memória, Antônio Gilberto, teólogo, né, do movimento pentecostal. Ele diz o seguinte: na Bíblia menciona-se a eleição divina coletiva, como a de Israel, como falamos, a da igreja, e a individual, como Abraão, e de cada crente. Né? Ou seja, ali falando, olha a comparação que ele faz. Assim como foi com Abraão, de uma maneira individual, mas depois coletiva, e em Cristo, de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva. Então, ou seja, nós somos eleitos em Cristo, de uma forma individual, quando recebo Jesus na minha vida. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu faço parte da igreja, algo coletivo. Os calvinistas também acreditam dessa forma também, para deixar isso bem claro. Mas a diferença é que, para eles, é uma questão incondicional. Então, ou seja, um indivíduo, ele é um eleito porque Deus determinou, e não que ele correspondeu. Né? Nós cremos não, que é uma pessoa, ele é um eleito porque é condicionado. Ele correspondeu, ele recebeu a graça de Deus, ele não rejeitou, ele aceitou a graça de Deus. Por isso é uma questão condicional. Individual, eu sou eleito de uma forma individual, né? Recebi Jesus, e porque sou igreja, de uma forma coletiva. Né? Muito bem. E a igreja do Senhor, ela é em Cristo, nós somos povo, nós somos aí fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui, um grande arminiano, Robert Starkwein, não sei se eu pronunciei bem a pronúncia dele, né? No seu livro Eleitos no Filho, ele diz o seguinte: o organismo corporativo de eleitos é entendido como indivíduos, mas a eleição é primariamente corporativa e secundariamente particular. Então, em outras palavras, Cristo ele é eleito como Salvador do mundo. De uma forma individual, recebo. Mas aí, a mesma forma como eu também faço parte da igreja, é uma questão corporativa. Então, ou seja, a eleição se torna corporativa, não fala o seguinte, como estava falando da igreja. A igreja, sim, é um grupo coletivo, então é parte dos eleitos.
mas, a mesma forma, também a forma individual. No que sentido individual? Né? Existe uma igreja, mas que forma individual? É a forma que eu ou você, nós escolhemos. É nessa que é uma forma que está falando, assim, individual, eu aceito. Né? Mas existem pessoas também, o corpo da igreja de Cristo ali, que são a parte da eleição em Cristo. Tá? Então, nessa questão que o teórico ele quer dizer isso. Né? E aí, muitos calvinistas falam que isso não tem muita argumentação, essa questão da eleição condicional. Faz mais sentido a eleição incondicional. E aí, eu vou usar uma citação aqui de um grande teórico, um amigo meu, Thiago de Estilo. Ele responde no seu livro Eleição Condicional, ele dá uma resposta calvinista dizendo o seguinte: a analogia entre a igreja e a nação de Israel é o suficiente para refutar essa objeção, fazendo uma resposta aos calvinistas falando que a eleição condicional não faz nenhum sentido bíblico. Deus escolheu Abraão para ser o cabeça corporativo da nação. Né? Deus disse a ele: de ti farei uma grande nação. É interessante que Deus escolheu um grupo antes de seus membros para serem completados. Na verdade, Deus escolheu a nação antes de haver nação. Se a escolha do corpo de Cristo, corporativo de Cristo, o eleito, antes de seus membros serem contemplados, faz da eleição da igreja uma mera escolha de um grupo abstado, a escolha divina de Israel também devia ser assim considerada. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se a eleição fosse incondicional, então a escolha também seria uma forma também incondicional também, abstado. Se a chamada de Abraão, ele faz essa paralela, se a chamada de Abraão fosse uma questão incondicional, então a escolha de Israel também seria algo abstado. Né? Não faria muito sentido. Mas a chamada de Abraão foi uma chamada condicional, porque a Bíblia chama de o pai que obedeceu, o pai da fé que obedeceu. Né? A Bíblia dá destaque que Abraão obedeceu. Então, se Abraão obedeceu, então foi uma forma condicional. E nessa obediência é que surgiu Israel. E aí, para nós, o crente, perdão, a pessoa que recebe Jesus em sua vida, ele é um eleito. Se ele é eleito, ele faz parte da igreja. Ele é salvo mediante a graça de Deus. Se fosse uma coisa incondicional, não teria mais sentido e fazer parte do povo uma questão abstrata, porque Deus já determinou. Se Deus já determinou, então para que então tem uma fé em Cristo, se já estou decretado, se pelos decretos já sou salvo ou não? Não tem muita lógica essa questão toda aí, dessa questão da eleição corporativa na lógica calvinista. Então, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela existe por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o cabeça, Jesus é eleito para o Salvador do mundo. Então, nele que nós somos salvos, nele que nós usufruímos todas essas bênçãos salvíficas, e nele que surge a igreja, ou existe a igreja, e nele nós temos algo para nós destinado ao céu. Tudo começa em Jesus Cristo, ou seja, individual, porque eu recebi Cristo. Coletiva, porque existem aqueles que receberam a Cristo, que formaram a igreja, que está destinado ao céu. Continuando aqui. Né? Então, a Bíblia é bem clara acerca da eleição, né? Mas sendo uma eleição condicional. Por quê? Né? Porque a Bíblia dá um destaque à questão da manifestação da graça de Deus. Como eu falei, essa eleição ela é cristocêntrica, está focada em Jesus Cristo. Né? Jesus, como nós cremos, não é um objeto. Jesus é o alvo. Aí que está a questão. Jesus é o centro da eleição. Né? Algo que eu falei. Como você pega a obra de Armínio, logo no primeiro volume, publicado pela CPAD, você já vê Armínio dando um destaque à pessoa de Jesus. Em outras palavras, Armínio, a sua teologia, ela é cristocêntrica. E isso tem que ter, porque Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o centro da Bíblia. Então, a eleição em Cristo, né, ela é condicional, ela é focada em Jesus. Jesus não é um instrumento apenas para satisfazer certos propósitos. Não, Jesus é a pessoa principal. Jesus é o alvo. Se ele é o Salvador, se ele é nosso Redentor, se ele é o cabeça da igreja, ele tem que ser o centro. Se eu digo que Jesus é apenas um instrumento, então Jesus não é o cabeça, então Jesus não é o centro, então não bate essa questão da lógica. Se ele é o cabeça, é ele que comanda. Se ele é o Salvador, então esse nosso Redentor, não, é ele que comanda, ele é o alvo. Mas quando eu coloco ele apenas como instrumento para aplicação, estou rebaixando. Não estou colocando ele como Senhor, estou colocando ele como secundário.
Isso não faz sentido. Então, a eleição condicional, uma forma que nós somos condicionados a ser salvos para corresponder à graça de Deus, é uma forma seguinte, que engrandece o senhorio de Cristo. Reconhece que Ele é o Senhor, que Ele é nosso Salvador, e não de uma forma obrigatória, mas arbitrária, que nós podemos corresponder à sua graça. E isso não limita a glória de Deus, nem tampouco limita a graça de Deus. É a famosa ilustração que Lord Johnson usa no seu livro Mitos e Realidades. E quando fala a questão da salvação como presente, o que o Lord Johnson fala? Que o presente está aqui, você chega e oferece às pessoas. E aí, você oferece para uma classe de 10 pessoas. Um exemplo, você vai nessa classe e oferece aquele presente por 10 alunos. Uns recebem, outros não recebem. Aqueles que receberam o presente, eles estão usufruindo daquele presente, mas outros não. Te faço uma pergunta. Aqueles que estão usufruindo desse presente, né? Ou melhor, aqueles que não estão usufruindo, o presente está lá em cima da mesa. O presente deixou de ser presente? Não, continua lá. O dia que eles rejeitaram, quiserem receber esse presente, vai poder receber. Em outras palavras, mesmo aqueles que rejeitam a graça de Deus não diminui. Não diminui a soberania de Deus. Não ofende, desculpem, não ofende a soberania de Deus. Não. Deus continua sendo soberano. Porque Deus, irmãos, não depende, né, no sentido prático, Deus não depende das nossas colocações, nossas obras, para apontar que Ele é Deus. Não, Deus não precisa de nada, porque Ele é Deus. Deus escolheu criar o universo, até o ser humano. Mas se Deus não quisesse demonstrar essas coisas, Deus não deixaria de ser Deus. O problema do calvinismo é que tudo tem que ter um foco. Não, Deus tem que fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele é soberano. Agora, Deus, na sua soberania, na sua grandeza, sabedoria, Ele escolheu fazer um universo, criar os anjos, enfim, a natureza e o ser humano. Sabendo que o ser humano ia depois o rebeliar, sabendo que Satanás ia se levantar contra ele, mas isso não fez nada em nenhum momento a sua soberania. Deus continua sendo soberano. Vem geração, vem outra geração, os anos se passam, séculos se passam, e Deus está aí. Continua sendo Deus, muitos não acreditam e outros blasfemam, mas Deus continua sendo Deus. É que nós que precisamos dele. Então, a eleição em Cristo, ela é condicional. E a manifestação da graça de Deus está aí. Por aqueles que rejeitaram hoje, mas se amanhã quiserem responder, pode usufruir da graça de Deus. E não tem muita lógica. A pessoa vai receber, a graça só tem sentido se a pessoa receber. Não. Essa ilustração do presente, ela é perfeita, porque o presente está lá. Não perdeu o sentido. A pessoa deixou de receber o presente. Então, o presente perdeu o sentido, o presente perdeu o seu objetivo? Não, continua lá. Né? Continua lá. Né? A diferença é que aquela pessoa que rejeitou o presente, ela não está usufruindo. E aqueles que receberam o presente, está usufruindo desse presente maravilhoso, que é Jesus na vida da humanidade. Né? Então, isso é a graça de Deus, mas sendo ela uma questão condicional. Né? Muito bem. Se a eleição fosse incondicional, a morte de Cristo não faria muito sentido, é verdade. Né? Ou seja, Jesus ele apenas morreria apenas para um grupo de pessoas, apenas para os eleitos, e não todos. Mas a Bíblia é bem clara que a salvação em Cristo Jesus ela é universal. E quando fala de universal, não confunde com universalismo. Universalismo é uma heresia das bravas, vamos dizer assim. E quando diz que a salvação, Deus vai salvar todos, inclusive o próprio Satanás, segundo essa teologia, esse pensamento herético. Na verdade, não. Por que o arminianismo crê na universalidade da salvação da graça de Deus? Simples, a Bíblia é bem clara, que a realidade do pecado também é universal. Então, se a realidade do pecado é universal, e por todos são pecadores. Então, se é universal e todos são pecadores, a expiação ilimitada também envolve todos também. Mas quem pode ser salvo? Aquele que corresponde, porque é uma eleição condicional. Quem não corresponde à graça de Deus já está em condenação. O próprio texto bíblico fala, aquele que crê em mim já é salvo, mas quem não crê em mim já está condenado. Olha o termo, já está
condenado. Ou seja, rejeitou Jesus, já está em condenação. O mesmo Deus de amor é um Deus também de justiça. E se você está rejeitando a graça de Deus, é claro que a condenação de Deus também já está sobre a sua vida. Então não faz muito sentido a eleição incondicional, não valorizar a pessoa, a obra de Jesus Cristo. E isso não dificulta a obra de Cristo, o fato das pessoas rejeitarem, porque Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, e a salvação continua sendo de graça. Quando as pessoas quiserem, está aí. Mas quando a pessoa não quiser, a graça continua sendo graça e Deus continua sendo Deus. Muito bem. E aí, não vamos aprofundar muito, mas um debate que acontece entre arminianos acerca de como é que se ocorre essa questão da mecânica da salvação. Se é pela presciência de Deus ou pela eleição corporativa. Né? Entre arminianos clássicos e wesleyano, existe esse debate que tem acontecido aí no meio cenário teológico. Muito bem. O que seria pela presciência? Muito bem. Baseando em Jacó Armínio, Jacó Armínio, ele diz o seguinte, que conhecimento livre também é chamado de presciência, como também é aquela visão pela qual outros seres são conhecidos, e uma vez que ele resulta de um ato livre e gratuito da vontade, não é a causa das coisas. Afirma-se, portanto, a verdade a respeito dele. O fato das coisas não existe, porque Deus conhece as futuras como parece existir, mas o fato dele conhecer as coisas futuras, porque são futuras. Então, Armínio, e na verdade, vamos ser justos, uma das contribuições de Armínio acerca da teologia, da história da teologia, seria acerca da presciência de Deus. Além da expiação ilimitada, também a questão da presciência de Deus. É um destaque da teologia de Jacó Armínio. Então, Jacó Armínio, na sua teologia, ele fala que Deus, na sua presciência, o que é presciência? Aquele que prevê o futuro, sabe que quem será salvo ou não. Né? E Armínio, ele faz essa distinção, a questão daquele que é crente e o eleito. Né? Quem é crente? Aquele que era salvo, mas não perseverou. E o eleito é aquele que persevera até o fim. Então, dentro do arminianismo clássico, depende dessa questão da eleição condicional, mas como isso ocorre? Deus, na sua presciência, ele sabe que aqueles que vão ser salvos e aqueles que não são salvos. Mas é claro que Deus, na sua soberania, ele é eterno, sabe disso, é claro. Mas aí, a visão de Armínio, ele foca muito nessa questão que Deus, na sua presciência, ele sabe que vai perseverar e que não vai perseverar. E aí tem outra colocação da eleição corporativa. E isso foi algo desenvolvido por um grande avivalista, o pai do metodismo, John Wesley, que também é um grande nome da teologia arminiana, depois de Jacó Armínio. Por isso que é importante estudar a teologia o arminianismo, Armínio e Wesley. Tem que caminhar os dois juntos. Né? Embora, né, mesmo que talvez você pode discordar um do outro, mas é subimportante você conhecer esses dois teólogos para você compreender bem a dimensão da teologia arminiana e essas divisões. Né? É claro, para deixar bem claro aqui, que essas divisões não diminuem a teologia arminiana. Para deixar bem claro que são pontos secundários, mas todos estão de igualdade acerca do arminianismo, acerca da sua importância. Na eleição corporativa, na visão de Wesley, né, Wesley ele pensava o seguinte, que a presciência é um tipo de antropomorfismo, ou seja, figura de linguagem, que Deus usou a fim de ficar clara para que nós compreendêssemos o seu agir. Né? A doutrina de Wesley da onisciência de Deus, contudo, não é apoiada apenas na consideração do espaço, onipresença, mas também pelo tempo, a eternidade. O Wesley ele tem uma visão, né, na qual muito parecida com o teólogo Agostinho de Hipona, que os católicos vão chamar de Santo Agostinho, um grande teólogo do século IV, né, que inclusive teve uma importância muito grande ao desenvolver da teologia, como depravação total, depravação pecado original, né, na sistematização, e mais para frente a teologia está presente na Reforma Protestante, né, com o próprio Lutero, depois o próprio Calvino, que praticamente pegou 99% da sua teologia, o próprio Armínio, né, também é um pouco influenciado também em Agostinho, usando o termo graça preveniente, que vem de Agostinho, não foi Armínio que inventou essa questão toda. Então, Wesley, nessa questão de Deus ser atemporal. O que é atemporal? Deus está falando da nossa realidade, né? Mas ele é o Senhor, ele é criador do tempo, acompanha o tempo, sabe do futuro e, ao mesmo tempo, intervém ao tempo. Uma colocação bem filosófica. Então, isso é Agostinho, ele tem essa visão e Wesley compartilha com isso. Então, na visão de Armínio,
Deus não tem presciência, essa é uma figura de linguagem. Né? E para a visão de Wesley, não faz sentido essa visão de o eleito salvo. Para ele, quem tem Jesus é eleito, é salvo. Quem não tem Jesus é o eleito, é salvo. Wesley é um pouco mais prático nessa colocação aí, por isso é a questão da eleição corporativa, e aí Wesley vai desenvolver a questão de Abraão, a Israel, e Jesus, a igreja. Né? Então, para deixar bem claro esses dois pontos aí, né? E aí não sei qual que você se identifica, mas essas colocações são bem presentes dentro da teologia arminiana. Mas quero deixar bem claro, independente de qual seja esse ponto de vista, isso não deixa você menos arminiano. Vocês estão de igualdade, são apenas concepções diferentes que existem, mas da essência do arminianismo é a mesma. Ok? Então vamos para a nossa conclusão, que o arminianismo defende essa questão da eleição condicional, porque Deus não obriga ninguém. O mesmo Deus quer salvar todos. Ele almeja, né? Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que o desejo de Deus é salvar todos. O próprio Charles Spurgeon, um avivalista, calvinista, ele reconhece que nesse texto é bem claro que Deus quer salvar todos. O próprio calvinista foi honesto nessa questão toda. Então, Deus quer salvar todos. Mas por que nem todos serão salvos? Porque as pessoas têm que corresponder. Deus não obrigou ninguém. Corresponder à graça de Deus é uma condição. A pessoa tem que receber Jesus em sua vida. Se não receber Jesus em sua vida, não tem como usufruir da bênção salvífica, ser um salvo de Cristo Jesus, para ser um eleito de Deus. Né? Então, a eleição está em Cristo. Se está em Cristo, eu faço parte da igreja destinada ao céu. Se eu não tenho Jesus na minha vida, não sou eleito, não sou salvo. E meu destino não é com Deus, é condenação eterna. Então, é isso que a Bíblia ensina. Expiação limitada, mas sendo condicionada. É uma condição. Sou salvo se eu estiver em Jesus. Sou eleito se eu estiver em Jesus. Sou a igreja se eu estiver em Jesus. Se não tem Jesus na minha vida, não sou eleito, não sou salvo, não sou igreja, não sou nada. Nada aquilo que Deus deseja ou proporciona segundo o que a Bíblia diz. Ok? Espero que essa palestra possa ter ajudado um pouco aí a sua compreensão e trazendo uma compreensão, um entendimento intelectual e espiritual para a sua vida. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.